Ontem, na segunda-feira, foi anunciado pelo Banco Central que um dos maiores bancos aqui do Brasil sofreu um ataque hacker, desviando mais de 420 milhões de reais através do próprio sistema do Pix. E hoje eu quero comentar essa notícia com você e também comentar alguns outros pontos que eu acredito que seja importante, tá? Então, basicamente, ontem, na tarde de uma segunda-feira, houve um ataque hacker que acabou desviando 420 milhões e o Banco Central conseguiu bloquear pelo menos 350 milhões, né? Então, todas essas transferências dessa quantidade absurda de dinheiro foi realizada justamente pelo sistema do Pix, que é controlado pelo governo, né? Foi uma ferramenta criada, uma ferramenta institucional que o governo tem controle de entrada e saída dessas transações, tá? Então, de acordo com algumas fontes da TV Globo, foram desviados 380 milhões do banco HSBC e outros 40 milhões da instituição financeira Arta. Uh, a companhia confirmou o episódio tal, e o vídeo da reportagem. E é engraçado ver isso porque isso sempre ocorre por causa de algumas vulnerabilidades no sistema deles, né? Como eles comentam aqui. Então parece que sempre que ocorre esses ataques, sempre tem alguma vulnerabilidade. E fica a questão, né? Se realmente são vulnerabilidades que foram esquecidas pelos desenvolvedores, pelo time de tecnologia, ou realmente foi preparado o terreno, vamos dizer assim, né? A invasão ocorreu apenas nos servidores da Sinqia, que apenas se comunicam com o Banco Central. Após detectar a tentativa, o Bacen cortou a ligação da operadora com a rede do Sistema Financeiro Nacional para impedir que fosse uma porta de acesso às demais instituições, tá? Então, o engraçado é que, como eles têm controle do Pix, eu me pergunto como que eles conseguem mover essa quantidade enorme de dinheiro num tempo tão rápido, num, num, de forma que não seja percebido. Porque eles têm o controle de entrada e saída dessas transações. E é até engraçado porque algumas vezes que eu já fui fazer alguma transferência, por exemplo, de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, e você realmente precisa confirmar sua identidade pelo banco, né? Às vezes eles fazem esse double check para confirmar sua identidade. Agora, com milhões de reais, isso não é confirmado, né? E um dos métodos que os criminosos usam para desviar esse dinheiro todo é justamente usar contas laranjas para espalhar esse dinheiro, né? Entre diversas contas para que fique mais difícil deles conseguirem correr atrás disso. Assim como acontece também para criptomoedas, que é dividido golpes de criptomoedas, né? Que são divididos em diversas carteiras para ficar mais difícil o rastreamento, né? Na última sexta-feira, 29 de agosto, o HSBC identificou transações financeiras via Pix em uma conta de um provedor do banco. Nenhuma conta dos clientes ou fundos foram impactados pela operação, por elas serem ocorrido exclusivamente no sistema desse provedor. O banco esclarece ainda que medidas foram tomadas para bloquear essas transações no ambiente do provedor, que não parece. O HSBC reafirma o compromisso com a segurança de dados e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Então, é muito engraçado que você vê que o sistema criado justamente pelo governo, que era para transmitir segurança, né, propriedade do Estado com a segurança dos dados, com esses dados sensíveis dos clientes, acaba sendo um dos mais atacados, justamente por criminosos, né? Apesar de que não dá para saber se é realmente criada essas vulnerabilidades para um certo grupo ou se realmente são vulnerabilidades e criminosos acabam se aproveitando delas, né? Mas esse sistema aqui é tão famigerado que é justamente para passar essa imagem de segurança, de que é uma ferramenta do governo que pode ser confiada, que, né, acaba sofrendo cada vez mais ataques. Como já falei em outros vídeos, você vê cada vez mais ataques de segurança, roubo de dados, agora roubo de mais de milhões de reais, centenas de milhões de reais. Então, acaba sendo algo que você realmente não dá para confiar. Isso só transparece o compromisso do governo de uma ferramenta criada pelo aparato estatal e transmite a sua verdadeira face, né?
E daí tem outras notícias aqui. O Ministério Público de São Paulo denuncia o suspeito de ataque hacker ao sistema que liga bancos ao Pix. Prejuízo de mais de 500 milhões, né? Exatamente. Mas enfim, esse eu não vou comentar. E daí, o que acontece? Isso acaba fortalecendo cada vez mais medidas mais protetivas que visam censurar cada vez mais. Então, tinha sido lançada há pouco tempo essa também, Receita Federal divulga regras que equiparam fintechs a bancos, né? Então, isso é basicamente fortalecendo algumas medidas mais burocráticas que são para controlar o crime, né? Então, em especial a lavagem de dinheiro, ocultação de dinheiro e fraudes. Então, são algumas medidas mais restritivas para fintechs, como a Nubank, que é um dos bancos mais utilizados, se não o mais utilizado do Brasil atualmente. Eu acho que é o mais utilizado, tá? Então, basicamente aqui, isso inclui limites mensais para obrigatoriedade de envio dessas informações, sendo de R$ 2.000 para pessoas físicas e R$ 6.000 para pessoas jurídicas. Então, a partir de R$ 2.000, essa transação já seria enviada para a Receita Federal, para controle, né? O que para mim não faz sentido nenhum, quando roubos, na verdade, acabam sendo mais de milhões de reais e o próprio sistema não consegue bloquear, não consegue ter controle dessas transações. Mas assim eles querem ter controle de transações de R$ 2.000, de R$ 6.000, né? E como eu falei, isso reforça o argumento do Drex. Se você não sabe o que é o Drex ainda, você precisa entender que é o Drex. Basicamente, por enquanto, ele ainda está numa situação de que não vai ser uma moeda de varejo, vai ser uma moeda de atacado. Ou seja, o que é o Drex primeiro, né? É basicamente um real em stablecoin. O stablecoin é uma moeda digital, uma criptomoeda lastreada no valor do real, assim como é para o dólar, assim como tem para o euro, enfim. Vai ser uma moeda pareada ao real e vai poder ser utilizada como uma criptomoeda. Só que o problema é que ela é uma CBDC. O que é uma CBDC? Uma Central Banking Digital Currency. É uma moeda digital controlada pelo Banco Central. Então, o que isso significa? Significa que o Banco Central tem controle total sobre a sua emissão e o controle de suas transações, né? Então, por enquanto está como só projeto para ser uma moeda de atacado, ou seja, para fazer transações financeiras de grande porte. Porém, se isso passar a ser para varejo, significa que o próprio Estado pode emitir um controle total da moeda através da CBDC. Isso significa que eles vão ter um controle total sobre as suas transações. Eles vão ter total transparência sobre o que você compra, o que você come, o que você consome, o que você faz para lazer. Totalmente. Inclusive tem uma entrevista, eu não vou lembrar qual que é, mas se você assistiu você vai lembrar, de algum membro que estava participando do projeto do Drex, dizendo que se ela já existisse no período da pandemia, poderia ser muito mais fácil de controlar a população através do Drex, porque se você tem esse controle, você consegue delimitar onde a pessoa, o cidadão, consegue consumir, até mesmo isso, porque se ele sair daquela região e tentar consumir, ele vai ser bloqueado. Então você pode impor alguns certos controles para, por exemplo, você só vai poder comprar nessa região, estimulando o lockdown, né, que é o que ele queria dizer. E não só isso, mas você pode até mesmo impor controles de consumo. Por exemplo, quanto de carne você pode comer por mês, quanto de certos alimentos você pode comprar, medicamentos você pode comprar. E pensando um pouco mais de forma distópica, até mesmo impor alguns certos controles por crédito social, como já acontece na China. Então, você, de acordo com o seu comportamento, com as suas convicções, caso fossem contrárias ao regime atual, podem ser diminuídas, e se for a favor, serem aumentadas, né? Então, de acordo com esse crédito social, ser imposto o que você pode consumir ou não. Então, existe um certo limite entre aquilo que você pode fazer ou não. Isso parece distópico, mas já acontece na China. Se você pesquisar o regime de crédito social chinês, isso já existe, já está em vigor. Na China, para algumas pessoas, alguns cidadãos,
Eles já não conseguem acessar certos lugares, eles já não conseguem consumir certos alimentos. Então, basicamente, você vai vendo que o cerco vai se fechando, né? E você sabe que eu vou dizer que a solução é o Bitcoin, obviamente, porque isso te dá soberania sobre seu próprio dinheiro. Você passa a não deixar mais transparente as suas transações, você passa a ter soberania sobre o que você compra, o que você pode consumir, o que você faz na sua vida. Você não precisa mais ficar informando isso para o governo, para o Estado, seja, mas isso te dá soberania. Além de não ser diluído pela inflação, que é um dos mais importantes. Inclusive, recomendo que você assista o último vídeo que eu falei sobre o que aconteceu em 1971, sobre a quebra do padrão ouro, e você vai entender um pouco mais sobre como a inflação destrói a sua vida, tá? Bem, basicamente é isso. Infelizmente é um cenário de que o cerco vai se fechando, vai ficando um cenário cada vez mais ditatorial, e para quem está se preparando, talvez sobreviva e pode ter mais possibilidades de escolha. E para quem não se prepara, infelizmente não vai poder escolher, não vai ter essa escolha. Vai sobrar para a pessoa e ela vai ter que só aceitar. Bem, obrigado pela sua atenção. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo. Toda sugestão e comentário é bem-vindo aqui nos comentários. Só deixar aqui embaixo. E, bem, obrigado. Te vejo no próximo vídeo.